Abra a palavra do Senhor aí no livro de Salmos 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, aonde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e meu Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nesse momento, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor ministre, Deus, os corações nessa noite. Que nos usa, Senhor, como canal da Tua graça. Que nós possamos, Senhor Jesus, falar aquilo, Deus, que a Tua palavra remete. E que essa mensagem, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, possam ser, Pai amado, conduzidas e levadas à verdadeira adoração ao Senhor, a confiança em Ti e descansar em Ti, Pai. Esse é o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te pergunta nessa noite, por que estás abatida a sua alma? Sabe, irmãos, quando eu era ainda novo, não tinha conhecimento do que era crente. Eu sabia quem era crente porque a roupa já descrevia quem era crente. A maneira de andar já descrevia quem era crente. A atitude da pessoa já descrevia quem era crente. Eu tinha medo de crente. Porque na minha concepção, eles andavam... Você já viu andar de crente? Crente antigo, né? É um andar firme, assim, o cara é confiante. Parece que o tempo todo ele está confiante. Ele não tem medo. Às vezes a gente estava jogando bete na rua, sabe? Aquilo lá é extremamente perigoso. Era um taco, ou um cabo de vassoura, ou um pedaço de pau, com a lata de óleo atrás, um atrás e o outro do outro lado, e a gente jogando aquilo lá, os crentes não paravam não. E a gente num desespero, porque eu falei, Senhor, se uma bola dessa pegar no crente, a gente morre. Ele só levanta a mão para o céu assim, vai consumir a gente. E eu sempre tive essa percepção de crente. Pessoas convictas, pessoas que têm uma certeza, que sempre estão animadas, firmes. Pessoas não vacilantes, e sempre tinham com muito respeito. Mas os tempos mudaram um pouco. Hoje nós vemos
crentes se desviando da fé, abrindo mão de uma vida com Cristo, abrindo mão de uma intimidade com Deus, abrindo mão de uma aliança, abrindo mão de Deus, alguns dizendo que Deus nem existe mais. Esse salmo é muito forte. Esse salmo, na verdade, ele remete à batalha de Josafá, que nós vamos ler aqui, no livro de 2 Crônicas. Se você quiser já ir abrindo a palavra do Senhor lá, nós vamos chegar lá. E Deus, no momento que eu estava orando, preparando a palavra, manda perguntar: o que tem consumido a sua fé? Por que você tem desanimado? Jogado as armas no chão? A palavra de Deus diz lá que eu nunca vi um justo mendigar o pão, né? Já fui novo, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Muitas vezes aceitando uma condição de miserável. Não é essa a proposta que Deus tem para nós. Enfermidade. Eu tenho uma rinite aqui, isso aqui está aqui, é isso aí. Deus não tem isso para você, tem, irmãos? Mas parece que nós temos acostumado com essas coisas. Nós temos aceitado isso. Meu dinheiro nunca dá. Meu dinheiro não rende. Nossa, eu ganho tão pouco. E aí a gente começa a amaldiçoar aquilo que Deus nos dá. Eu ganho tão pouco, você chora. Se eu contar meus problemas, você chora. Hoje eu não tenho tempo para mais nada. Meus filhos me dão trabalho. Não, Senhor, os filhos são bênçãos sobre nossa vida. O dinheiro que Deus deu para você, você precisa praticar a mordomia. O que é a mordomia? Nós somos mordomos daquilo que Deus nos entrega. Nós devemos devolver os 10% e os outros 90%. O Senhor nos ensina a administrá-lo. Mas não é esse o foco. Por que seu rosto não tem brilhado? Sabe aquele brilho assim, quando você olha um cara e fala, esse cara aí, tenho medo até de dar a mão para ele já trazer a revelação na minha vida. Rapaz, você está assim, assim, assado, papapá. Minha vida está boa, pastor. Estou namorando, está tudo certo. Estou bem, eu me amo, ela me ama. Que beleza. E aí, o que mais? O resto está ruim, mas o namoro está bom. Deus não tem para você um pedaço de vida plena. Quando Deus fala de vida plena, é um conjunto de todas as coisas. Ao mesmo tempo que você é pai, você também é filho. Ao mesmo tempo que você é filho, você também é empregado, você é funcionário, você é empresário, você é dono, você é vizinho, você é irmão, você é líder. Deus tem para nós uma vida abundante. Abundante. Só que tais coisas, algumas coisas são necessárias nós passarmos. São necessárias sim. E aqui nesse contexto, esquecestes de mim, ó Deus. Deus não esquece de nós. Mas algumas coisas são necessárias nós passarmos. Isso acontece muito com criança. Se você pôr a mão aí mais uma vez, você vai apanhar. Então, irmãos, toda ação gera uma reação. O que nós fazemos aqui hoje, ou deixamos de fazer, irá impactar o nosso futuro. As atitudes de hoje são os resultados de amanhã. Se eu tenho uma vida com Deus, independente das enfermidades, das circunstâncias, a minha fé será inabalável com Cristo.
a minha vida, a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Tinha um casal aqui que estava desempregado, os dois. Vamos orar. Está trabalhando, né? Glória a Deus. Sabe aquele menino que caiu o óleo quente no olho? Nós oramos. Lembra? E caiu no olho, caiu no ombro, caiu no braço. Já está em casa. Não teve sequela nenhuma. Você lembra da moto que foi roubada? Você lembra? O irmãozinho veio trabalhar, chegou um assaltante, colocou o revólver na cabeça dele, levou a moto. Achou a moto? Nós achamos a moto. Nós oramos, Deus trouxe a moto de volta. Carro do Guilherme, Deus trouxe o carro de volta. Deus é um Deus que faz maravilhas. Mas nós estamos esquecendo de quem é esse Deus. Nós estamos sendo inconsequentes nas nossas atitudes diárias e querendo que Deus se manifeste de uma maneira gloriosa quando nós ajoelhamos por causa de um pedido, por causa de um momento com Deus. Abra aí a palavra de Deus no livro de Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós estamos esquecendo, os problemas vêm e nós estamos deixando o inimigo da nossa alma nos acusar, apontar o dedo na nossa cara, tirar onda com a nossa cara, e a gente está ficando quieto. Nós não estamos nos levantando, nós estamos olhando para Deus e estamos falando assim, é verdade. Uma irmãzinha lá cheia de nódulos nos seios, não é isso? Fez lá o exame, não tem mais nada não. Tem mais nada não. Deus já tirou. Deus é um Deus de milagre, meu irmão. Deus é um Deus que faz, um Deus que age, um Deus que habita em nosso meio. Ah, tem briga em casa todo dia. Ora, clama, derrama, dobra o joelho no chão para ver se não resolve. Ah, mas a minha casa é um inferno mesmo. Ainda amaldiçoa. Algumas coisas são necessárias nós passamos. Para que a nossa fé possa ser aumentada. Para que nós possamos ter novas experiências com Deus. A nossa vida é separada por momentos de decisão. Olha para a sua vida, momentos de decisão. Começar a faculdade numa outra cidade é um momento de decisão. Deixar a família, deixar os amigos. É um momento de decisão. Encontrar uma nova decisão, um novo ponto de emprego, uma nova virada, uma nova estratégia, uma enfermidade, muitas vezes grave. São momentos de virada na nossa vida, onde se a gente não se comportar como Cristo pede que nós nos comportemos, nós iremos perecer. Iremos perecer no meio do caminho. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Josafá, excelente administrador, um homem que organizou ali toda aquela região, era um administrador precioso, ele cuidava, ele reorganizou todo o poder judiciário, ele colocou ali pessoas ali para cuidar das cidades mais importantes, colocou os levitas também para resolver algumas pequenas causas, um homem muito zeloso e temente a Deus. Mas chegou um dia que os moabitas e os amonitas partiram para cima de Josafá. E eles eram muito numerosos. Na hora que ele olhou aquilo, ele falou assim, como se fosse, eu acredito eu, Pouso Alegre e Poços de Caldas contra Alfenas, né? Assim. Eu tentei buscar ali números, eu não consegui números mais exatos. Mas pelo que a palavra transcreve aqui, eram numerosos o exército deles. 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi.
Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se levantou na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor e na frente do pátio novo e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles têm habitado nela e construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do monte de Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. E por isso os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem nos expulsar da terra que nos deste por herança. O nosso Deus não irá tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Esse momento é o momento de que Josafá estava desesperado. Naquele momento ele viu assim, toda a sua nação, todo o seu reinado caindo por terra. E Deus manda perguntar para você, como é que está a sua vida? Você tem olhado para as circunstâncias? Ou você tem olhado para aquele Deus que cura, que salva, que restaura, que liberta? Irmãos, estamos ficando cegos. Nós não estamos mais conhecendo o poder de Deus sobre aquilo que Ele pode fazer. A situação de Josafá não era muito diferente de Moisés na travessia do rio. Era? Não era. A situação de desespero, de não ter o que fazer. Nós estamos olhando para momentos da nossa vida e estamos dizendo, não sei o que fazer. Ou nós entendemos e aceitamos isso do jeito que é e viramos pessoas que se conformam com isso e aceitam isso, e o inimigo vem e nos acusa e nós aceitamos, e o inimigo novamente zomba da nossa cara e nós aceitamos, e nós não nos posicionamos como homens de fé. Aqui Josafá já fez a primeira estratégia. Se vocês olharem, qual foi a primeira estratégia de Josafá? Jejum. 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 Se nós continuarmos a olharmos aqui a descrição do texto, oração. Olha só no capítulo 20, do capítulo 1, capítulo 20, versículo 14. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, enquanto ele orava ali. Vamos pegar o 13. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Toda a congregação, todo o reinado reunido. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Quando eu falo que Deus quer usar a muitos, olha aí. Ele disse, escutem, todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenha medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de... A batalha é de quem? A batalha da sua vida é de quem?
Dá uma glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas pro Senhor. Para com isso. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Eu entro na igreja, ninguém me cumprimenta. Eu vou embora, ninguém fala comigo. Eu sou a escória dessa igreja. O pastor não sabe nem onde eu moro mais. Para com isso. Quem te traz a salvação, o Senhor Jesus. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ele está falando aqui de Deus. Então, Josafá orou e teve uma resposta. Josafá buscou a Deus e teve uma resposta. Josafá buscou a Deus e teve uma orientação. Josafá clamou ao Senhor e teve uma resposta vinda da parte de Deus. Quando você ora, você tem resposta? Se você não tem, por que você parou de orar? Quem disse que era para você parar de orar? Enquanto você não tiver resposta, as suas orações devem ser contínuas. Pessoas foram curadas aqui nessa igreja, não foi por um levante de imposição de mãos, mas por 2, 3, assim como Naamã. Amém? Quebra o meu orgulho. Versículo 19, o que diz aí? Então os levitas e descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor Deus de Israel em alta voz. Eles já tinham aqui a vitória? Que povo de fé, de confiança, de determinação. Orei, Deus respondeu, agora já vou cantar vitória. Já vou cantar vitória. Mas esses aqui, ó, é porque a batalha é de Deus. A batalha é de Deus. Olha o versículo 20. De madrugada partiram então para o deserto do Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos homens para cantarem ao Senhor e louvarem, pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E se nós decorremos aqui todo o capítulo, nós vemos que os moabitas, os amonitas começaram a brigar entre eles lá e morreu todo mundo. Não precisaram levantar nenhuma espada. Não precisaram de nada. Precisaram só jejum, oração, adoração e fé. Irmãos, se nós tivermos essas 4 chaves, as pessoas vão querer saber que tipo de Deus é esse que nós servimos. Pastor, eu não vejo mais manifestação na igreja. Traz os enfermos para cá. Traz os endemoniados para cá. Traz os enfermos. Traz aqueles que precisam de libertação de vício. Para você ver se não tem manifestação da glória de Deus. Não é por mim, é pela graça de Deus. Dobre seus joelhos, comece a clamar ao Senhor se Ele não vai dar resposta. Sobre porta de emprego, sobre relacionamento, sobre sua vida amorosa. Casais têm se desfeito, porque pessoas deixaram de confiar no Senhor, desviaram seus caminhos, buscaram outras coisas que não vêm de Deus e se perderam no meio do caminho. Pessoas que começaram a buscar a Deus, mas porque foi chateado, porque foi entristecido. Não estou falando dessa igreja, estou falando de uma maneira geral. Quando você encontra uma pessoa na rua, eu já fui crente, eu já fui presbítero, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra de Deus, eu já fui pastor, eu já fui levita. Pessoas que se desviaram ao longo do percurso.
João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Irmãos, enquanto nós não entendemos isso, que o jejum, a oração, a adoração e a fé fazem parte do nosso cotidiano, nós iremos viver essa vida assim, ó. Vida de crente. Sobe e desce, sobe e desce. Deus quer para você uma vida constante, amém? Vamos ficar de pé. Eu poderia ficar aqui pregando horas e horas e horas, dando vários exemplos, dando várias demonstrações. Mas essa é a maior manifestação. Quando nós vemos dentro do contexto bíblico, pessoas que passaram por situações muito difíceis a qual nós passamos. Porque nós não podemos comparar a situação de Josafá com, às vezes, um problema na nossa vida. Amém? Uma situação extremamente gravíssima. Mas ele teve fé, ele perseverou, ele buscou a Deus, ele buscou jejum. Toda a sua congregação, até as crianças de colo buscaram o Senhor naquele tempo, jejuaram ao Senhor, juntos oraram como congregação. Quanto tempo nós nos oramos como família? Fazemos o nosso culto na nossa casa, convocamos as crianças, convocamos o nosso esposo, a nossa esposa, para sentarmos, orarmos ao Senhor sobre os nossos problemas. Buscai o Senhor, irmãos, antes que as nossas mentes não fiquem cauterizadas. Antes que nós começamos a achar que não existe Deus, que isso tudo é uma mentira, que nós vivemos um ledo engano. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. Eu não preciso contar aqui, vocês veem isso na rua. Eu e você somos comissionados por Deus para levar esse amor às pessoas. Mas para que eu possa levar, eu tenho que viver, porque se eu não viver, eu não acredito. Tem que ser como Tomé, eu preciso ver para crer. E aí eu tenho história, e aí eu tenho momentos. E aí Deus começa a ministrar oportunidades com as pessoas. E aí o Espírito de Deus começa a me encher dessa alegria, dessa presença dEle. E eu falo coisas simples e as pessoas começam a acreditar num Deus que existe, um Deus que é eterno, um Deus que é maravilhoso, que é real, que é presente. Mas a minha vida precisa ser o espelho dessas coisas. Enquanto não for, o inimigo se levanta e zomba da nossa cara. E ele tem a maior alegria de fazer isso. Vamos orar. A palavra de Deus diz que quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, quando nós reconhecemos as nossas dificuldades, Ele se alegra com isso. Quando nós declaramos com a nossa boca as nossas falhas, as nossas angústias, os nossos medos. Outro culto aqui nós pregamos sobre medos, foi para os jovens, se não me engano, de vencer o medo. Deus tem dado oportunidades para alguns, mas o medo tem impedido de receber, de saltar, de andar mais à frente, porque não tem confiança, porque não ouve Deus responder, porque não tem orientação. Irmãos, Deus é vivo, é manifesto. Busca Ele, que Ele vai te encontrar, você vai ouvir a voz dEle. Não me canso de pregar isso. Não me canso de pregar isso, porque nós já vimos. Nós somos testemunhas das manifestações que Ele pode fazer sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas dores, sobre as nossas enfermidades, sobre nossos medos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti nesta noite, Deus, e nós precisamos reconhecer, Senhor Jesus, os nossos atos, que muitas vezes nos geram consequências, Senhor Jesus, e nós precisamos passar por algumas coisas, Deus, para que a nossa fé possa ser renovada, para que, Senhor Jesus, as nossas orações possam ser intensificadas, para que nós possamos lembrar que no meio a batalhas espirituais existe o jejum.
Que em nossa vida o que nos move é a fé. A fé em Cristo Jesus. A fé é crer naquelas coisas que os nossos olhos da carne ainda não conseguem ver. Por isso, Senhor Deus, nós clamamos aqui nesta noite, Pai, que sobre a vida dos teus filhos, Senhor, haja, Senhor Jesus, o quebrantamento de coração, o reconhecimento do pecado, Senhor Jesus, a falta, Senhor Jesus, muitas vezes de comprometimento de uma vida mais intensa com o Senhor, para que nós possamos viver essas coisas, para que nós possamos viver, Senhor Jesus, a graça e a manifestação do Senhor, para que nós possamos ver dias, Pai amado, de paz, dias de bênção, dias, Senhor Jesus, de lutas, mas de vitórias, em nome do Senhor Jesus. De vitórias, Pai, vitórias em Cristo, vitória na nossa casa, vitória nos nossos relacionamentos, vitória no nosso trabalho, Senhor, vitória sobre nossos vizinhos, vitória, Senhor Jesus, da Tua palavra sobre nossas vidas sendo manifestas, as pessoas reconhecendo que ali vai uma família que serve a Jesus Cristo. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que nós possamos ter uma posição cristã em meio aos de dentro e aos de fora. Que todas essas coisas venham contribuir, Senhor Jesus, para que o Teu nome seja exaltado neste lugar, Pai. Nós queremos uma igreja cheia, nós queremos que esse lugar seja um lugar reconhecido como aonde se manifesta a glória de Deus, onde sinais e maravilhas aconteçam, Pai. Mas Deus, as pessoas precisam ver isso em nós, Senhor, precisa ver Deus se revelando em nós, através de nós, Senhor Jesus, para que eles possam ver e crer e acreditar que existe uma maneira diferente de se viver aqui na terra, que não é a aquisição de bens, que não é a quantidade de dinheiro, mas que é a presença de Deus, essa alegria que não é passageira, e ela dura para sempre. Esta é assim o motivo real da nossa busca por Ti, Deus. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser tardios no falar e prontos para ouvir. Que nós sejamos sábios, Senhor Jesus, porque nós somos comissionados pelo Senhor, Pai, para levar, Deus, as Tuas boas novas, Pai. E muitas vezes nós abrimos a boca, Senhor Jesus, para falar mal, para, Senhor Jesus, praguear, para Senhor Jesus, amaldiçoar coisas que o Senhor tem colocado, Deus, em nossas mãos. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nos faça enxergar, Senhor Jesus, tais coisas, para que a nossa boca possa ser boca para abençoar, boca para profetizar, boca, Senhor Jesus, para curar, bocas para edificar a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós venhamos andar com passos firmes, em nome do Senhor. Está difícil, mas eu tenho um Deus que anda comigo. Tá, tem lutas sim, mas tem um Deus que tem ouvido as minhas orações têm chegado ao trono do Senhor, Ele tem ouvido as minhas orações, as portas estão abrindo, eu estou vendo Deus se manifestando, o meu dia hoje eu posso dormir chorando, mas amanhã eu vou acordar alegre, eu tenho que crer nisso, é bíblico, eu tenho que crer nisso, e essa convicção vai me gerando fé, vai me gerando ousadia, vai me gerando poder, e eu vou crendo na promessa do Senhor, e eu vou tomando posse dessa promessa. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada vida que está aqui neste lugar, Pai. Que cada um, Senhor, possa ter, Deus, esses encontros maravilhosos com Deus, porque são encontros maravilhosos, onde o Senhor venha se manifestar, onde o Senhor Deus venha trazer a cura, venha trazer orientação, sabedoria, encorajamento, Pai. Tira o medo, Senhor, tira o receio, Pai. Fecha a boca do leão em nome do Senhor Jesus. Que caia em nome de Jesus essas obras, essas potestades que têm se levantado contra Ti, te acusando, te perguntando onde está o Teu Deus. Se levanta como guerreiro do Senhor e fala: aqui está o meu Deus, o Deus que me traz vitória, o Deus que prepara o meu amanhã, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor Deus. Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Nós Te louvamos, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos?